servir o palácio. Agora deixa eu falar um negócio para você. Eu e você, nós fomos trazidos do nosso Brasil para cá, para essa terra. Eu e você, nós não somos escravos. Nós somos livres para adorar o Senhor. Agora pensa comigo. Daniel, sendo escravo, o rei chega e fala: vou te dar de tudo aqui. Ele falou: não, isso aí você pode dar para outro, que eu não quero. Sabe por quê? Porque ele não queria se contaminar. Deus está falando aqui nessa noite para eu e você não se contaminar. Porque o melhor de Deus ainda está para acontecer na nossa vida. Mas os olhos do Senhor estão procurando, meus queridos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, então, que depois desse acontecimento, esse rei morreu. E agora se levantou outro. E quando esse outro se levantou, ele então escolheu 120 príncipes para o seu reinado. E dentre esses 120, ele tirou 3 especial, para ser tipo supervisor dos outros. E entre esses 3, ele tirou um. Quem era esse? Daniel. Aleluia. Por que ele escolheu Daniel? Meu Deus. Porque em Daniel havia o espírito excelente. Aleluia. Você quer ser destaque aonde você entra, aonde você sai? Tenha o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Você quer ser bem sucedido aonde você entra, aonde você sai, aonde você fala? Tenha o Espírito de Deus na sua vida. Oh, glória. Você quer saber a forma de ser abençoado? É ter Deus na vida. Aleluia. Pode até ter uma noite inteira de choro, mas de manhã cedo Deus chega lá e... Estou chegando, servo minha. Passou a noite inteira na luta, na tristeza, no choro, mas agora está chegando a vitória, está chegando a bênção, para você entender que você serve, não é qualquer Deus, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que dá vida e também tira a vida. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Agora pensa comigo, meus queridos. Daniel foi tirado para ser supervisor maioral, aquele que recebia de todos e passava para o rei o relatório final. E isso causa inveja. Isso causa levante de outras pessoas. Mas interessante que tudo que Daniel fazia, ele fazia bem feito. Tudo que Daniel punha a mão, Deus prosperava. Aleluia. Aonde Daniel ia trabalhar para o rei, ele fazia bem feito. Ah, ô rei, é para montar a bateria? Não, vou montar. Vinham os outros invejosos. Deixa eu ver se ele montou certo. Era assim também na vida de Daniel. Meu Deus. Tudo que Daniel fazia, saía, vinha as pessoas olhar, ver se ele tinha feito bem feito, para poder dedurar, para poder entregar, para poder puxar o tapete de Daniel. Mas não se achava nada de errado naquilo que Daniel fazia. Então eu digo para você uma coisa: você que serve ao Senhor, tudo que você fizer, faça bem feito. Aleluia. Tudo que você põe a mão, mas peça a Deus para abençoar. E você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Você vai ver o resultado de Deus na sua história. Você vai ver o resultado de Deus nas tuas finanças. É um mistério. Tudo que Daniel põe a mão, Deus abençoava. Interessante que nesse texto não nos fala que Daniel põe a mão no dinheiro. Mas por que não falar que o rei confiava tudo nas suas mãos? E Daniel, às vezes, poderia fazer a separação do dinheiro. Às vezes podia transportar o dinheiro de um lado para o outro. Mas em momento nenhum, Daniel
Tem ninguém vendo, não. Em momento algum se achou na vida de Daniel, no trabalho de Daniel, alguma falha. Tudo que ele fazia correto. Agora entenda uma coisa, meus queridos. O que mais se vê na Irlanda é o seguinte: o patrão está perto, está trabalhando, está isso, está aí. O patrão saiu. Peraí, deixa eu descansar um pouquinho. Meu Deus. O que mais se vê é isso. Agora você se esconde do patrão, mas há um patrão dos patrões que está de olho em mim e em você. Aleluia. Você está entendendo? Amém. O mínimo com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Entenda-se uma coisa: Daniel, ele foi destacado, não é porque ele era bonito, não é porque ele tinha um físico, né, arrojado, não é porque ele andava de camiseta cavada, ou de shortinho pequenininho, não. Daniel se destacava porque ele era fiel ao seu Deus. Glória. Daniel se destacava porque ele não comia qualquer prato que oferecia para ele. Daniel, ele se destacava não é porque ele tinha riquezas, porque todos sabem que ele era escravo naquela terra. Mas ele era destacado, irmão, porque ele confiava no seu Deus. Muito obrigado. E muitas das vezes eu e você, nós não somos abençoados mais ainda por Deus, é porque nos momentos que nós pensamos que Deus não está vendo, isso não tem nada a ver, aí Deus está pertinho de abençoar, aí você fala, isso não tem nada a ver, e aí Deus segura mais um pouquinho a bênção, porque Deus está preparando eu e você para poder entregar cada dia mais coisas na nossa mão. Aleluia. Mas Ele quer entregar quando eu e você estiver preparado para receber. Você quer receber de Deus? Doe para Deus. Amém. Você quer ser próspero? Oferte para Deus. Tremendo. Não é só dinheiro. Essa semana eu ouvi lá na igreja de Carlos, a irmã chegou da Angola, dizendo assim que uma igreja lá, as pessoas não têm condição financeira para ofertar. E então eles ofertam aquilo que granjeia, mantimentos. E eu digo para você uma coisa: às vezes você não tem o dinheiro para ofertar, oferte a sua vida para o Senhor. Aleluia. Oferte um pouquinho do seu tempo para Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem dado para você 24 horas. 24 horas para você granjear para o seu sustento. Aí você fala, não, vou trabalhar 25 horas. Pois é assim. Nós entendemos que quando nós estamos sem emprego, quando nós estamos passando dificuldade, nós oramos, pedimos os irmãos para orar, fazemos campanha. Deus, tem misericórdia, abre as portas. Aí Deus abre as portas. Aí o irmão some da igreja. Aí nós, irmão, o que foi? Irmão, estou trabalhando demais, não tem nem tempo de ir na igreja. Meu Deus. É assim que acontece. Meu Deus. Você está entendendo? Você quer receber de Deus? Doe para Deus. Aleluia. Olha, Senhor, abre as portas, mas no dia de culto, faça com que o patrão me deixe sair. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque você está colocando o Senhor na frente de tudo. Aleluia. Mas tem gente que quer colocar tudo na frente de Deus. Se der eu vou. Se der eu faço. Se der. Aí Deus fica lá, coitado. Mas se der eu vou te abençoar também. Se der. Na hora que chegar na sua vez, se der. Você está entendendo? Mas Deus não é assim, meu querido. Deus não é mesquinho. Deus não é miserável. Mesmo você sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Aleluia. Mesmo eu e você sendo falho, Ele continua sendo fiel na posição dele. E Ele cumpre
maneira. Agora, se eu e você queremos ser mais próximos, mais abençoados, vamos dar um pouquinho para o Senhor. Amém. Vamos oferecer um pouquinho de nós para Deus. E você então vai ver o agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque Daniel oferecia a sua vida para o Senhor. Aleluia. Ele não deixava os desejos falar mais forte na vida dele do que o desejo dele de adorar o Senhor. Por que eu falo isso, irmãos? Será que naquela época, Daniel, sendo jovem, será que ele não tinha proposta? Será que Daniel naquela época, sendo jovem, ele não tinha pratos para desonrar o seu Deus? Será que Daniel naquela época, ele não recebia propostas? Agora veja bem, irmãos, Daniel sendo tirado para ser um maioral entre aqueles 120. As pessoas se levantavam contra Daniel. Nós temos que tirar esse homem daí desse posto. Nós temos que arrumar um jeito de puxar o tapete desse homem, desse jovem. Quando você começa a destacar o inimigo da tua vida, ele não quer que você se permaneça de pé. Quando você começa a crescer, ele não quer que você permaneça debaixo da luz que se chama Jesus Cristo. Meu Deus. Todas as vezes que você começar a destacar, ele vai levantar um ou outro para tentar te derrubar. Dessa maneira. Assim acontecia com Daniel. Mas eu digo para você, faça como Daniel, ser fiel e você vai ver o livramento de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Ser fiel e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Meu Deus. Daniel permaneceu na posição reta diante de Deus. Amém. Aleluia. Aqueles homens procuraram e não acharam. Então eles se reuniram e bolaram um plano. Falaram assim: este Daniel, nós já procuramos ocasião contra ele no trabalho e não encontramos. Dessa maneira. Mas nós vamos procurar na lei do seu Deus. Aí nós vamos encontrar. E eles então sabiam que Daniel orava, que Daniel buscava a presença do seu Deus. 3 vezes no dia ele se prostrava e buscava resposta de Deus. Aleluia. Então eles bolaram um plano. Falaram assim: vamos fazer um decreto e vamos levar até o rei e vamos falar para ele: olha, rei, nós reunimos todos os príncipes e fizemos um decreto para que nenhum homem adore outro Deus, outro homem, a não ser a ti, ó rei. Meu Deus. Naquele momento, o rei ficou como posso dizer assim, ele ficou perplexo. Ele ficou de orgulho em cima. Ele ficou ali alegre de saber que os seus príncipes haviam feito um decreto para que todo o povo, por espaço de 30 dias, viesse somente adorar a ele. E naquele momento, ele só pensou nisso. E então os príncipes falaram assim: olha, rei, e esse decreto será assinado conforme a lei dos medos e persas, que ninguém pode revogar. E então o rei falou: está feito. E assinaram então o decreto. E Daniel não sabia até então. Quando ele ficou sabendo, ele foi para casa. E ali no seu quarto, de janelas abertas, de rumo a Jerusalém, Aleluia. ele então se prostrou no chão, de joelhos dobrados, e buscava refúgio no seu Deus. Aleluia. A Bíblia fala assim que nós temos que buscar socorro no Senhor, Dessa maneira. porque é de lá, do Senhor, que vem o nosso socorro. Muitos homens, mulheres, estão buscando socorro no ministro, estão buscando socorro no presidente, vão buscar recursos primeiros, quando não encontram, vão buscar em Deus. Mas eu digo para você nessa noite: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Daniel buscava o Senhor 3 vezes no dia, e quando ele estava
palavra de Deus que aqueles homens viram Daniel orando. E correram